Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento, me chamo Marcelo Araújo. Eu estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo, a Palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia, o qual estou manuseando, o qual eu maratono com vocês essa escritura. Aqui ó, Bíblia de Estudo Plenitude. Tá certo? Graças a Deus, né? Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 28 de junho de 2023. Graças a Deus, né? Mais um dia abençoado. Mais um dia que Deus nos concede nessa terra, né? Então, temos mais que agradecer mesmo, sabia? Porque a cada dia que a gente acorda, a gente entende que há esperança dentro de nós. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo Jesus, tá certo? Graças a Deus, se você acordou, é porque há esperança dentro de você. Há Jesus Cristo dentro de você. Jesus está dentro de mim, está dentro de você também. Tá certo? Graças a Deus. Galera, estamos maratonando as Escrituras Sagradas, correto? E estamos maratonando o livro de Marcos. Graças a Deus, começamos a maratonar o livro de Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Eterno Salvador. Eu gosto de sempre estar falando que esse canal não é um canal religioso, tá certo? Esse canal aqui é um canal de vídeos aleatórios. É que eu senti no coração, lógico, por Deus, pela vontade de Deus, claro, pela permissão e vontade de Deus, de estar maratonando as escrituras com vocês, de estar narrando e outra, compartilhando com vocês. Porque de graça eu recebi, de graça eu tenho que também, compartilhar com vocês, né? Porque a palavra de Deus não é só minha, não é só do cristão, não é só do crente, não é só do evangélico e do católico. Não. A palavra de Deus é para todos nós, para toda a humanidade, seja qual for a sua religião, não importa. Aqui, não tem placa, não tem nada, tá bom? Aqui é apenas um servo de Deus que quer compartilhar com vocês também o que me transformou, o que me libertou, o que me salvou, a palavra de Deus. Então, ofereço para vocês também. Receba, que é de bom grado, é de coração. Receba Jesus Cristo como Senhor e Eterno Salvador da sua vida, tá bom? E da tua alma. Tá bom assim? Graças a Deus, né? Tá certo. Vamos começar então a maratonar? Você aí que não é inscrito aqui no canal ainda, por gentileza, não perca tempo. Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, aciona o sininho, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos como esse. E também compartilhe os vídeos se sentir no coração. Deixe nos comentários, tá gostando? Deixe nos comentários, não tá? Pode deixar nos comentários, vou estar lendo. Também me siga no Instagram, tá bom? Se você me seguir, com certeza irei seguir você de volta. Curte minha página no Facebook, tá bom? Dá essa força, essa moral pra gente lá. E também, estamos no Twitter, @brodões3, @brodões3 aqui no Twitter, tá bom? Tamo junto? Produção, tá no pente? Então, vamos começar, né? Aperte play. Vamos ouvir Deus falar com a gente, né? Vamos aprender um pouquinho a respeito da história, da trajetória do nosso Senhor Jesus através do Evangelho, segundo escreveu Marcos, a história de Jesus, nosso Senhor e Eterno Salvador. Aperte o play aí, produção, tamo junto. Tá aí, chegou a hora, esse é um momento bom. Gosto de estar sempre falando essa frase porque é importante, né? Porque Deus é bom a todo tempo e a todo tempo Deus é bom, não é verdade? Graças a Deus, mais um dia abençoado que Deus não tem concedido, né? Para que nós possamos a vencer a cada dia, a cada gigante, a cada problema que parece às vezes ser maior. Mas maior é o nosso Deus do que esse problema que a gente enfrenta, né?
O nosso Deus é maior, graças a Deus. Vamos lá então. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo, vamos lá, ao versículo 45. O título diz assim, já começando com João Batista. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias dele. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluias. Título: o batismo e a tentação de Jesus. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Aleluia. Título: vocação dos primeiros apóstolos. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pecadores e pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Título: a cura do endemoniado de Cafarnaum. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com que um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos?
bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus Cristo, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aleluias. Título: A cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou. E serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-nos Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disse: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aleluias. Título: A cura de um leproso. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aleluias! Glória a Deus! Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 28. Diz assim o título: O paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais
sobre estas coisas em vosso coração. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos isso. Aleluias, glória a Deus. Título: a vocação de Levi. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluias. Título: o jejum. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: porém, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e em tornar-se ao vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Aleluias, glória a Deus. Título: Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele, Jesus, disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Glória a Deus. Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 35. O título diz assim: a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga
E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes Jesus: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e do Meia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Aleluias. Título: A eleição dos 12. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivessem o poder de curar os enfermos, as enfermidades de todos e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, e o Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Aleluias. Título: A blasfêmia dos escribas. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola Jesus: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manetar ou amarrar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam de espírito imundo. Aleluias. O título: A família de Jesus. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, de Jesus, e disseram-lhe:
Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, e disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fazer a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Boa é essa palavra. Como é gostoso você lê a passagem de Jesus, né? Os milagres, as maravilhas, os prodígios, ele expulsando os demônios, curando os enfermos. Eita, graças a Deus. Fazendo o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Glória a Deus. São os milagres de Jesus, graças a Deus. É gratificante demais, né? Louvado seja Deus. Por mim eu ficava lendo até, mas para não ficar muito longo o vídeo, estou lendo, né? Estamos maratonando 3 capítulos por dia. Louvado seja Deus, né? Porque são grandes os capítulos, né? Dos evangelhos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado, galera. É de grande valia. Jesus fala no nosso coração, né? Quanto mais você esteja preparado, quando você jejua, você ora, né? Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Te dá sabedoria, discernimento e entendimento. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vou dar a bênção apostólica e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e nós venhamos a dizer e selar com amém, 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 dizer: ora vem Senhor Jesus, fique conosco, continue conosco, nos protegendo, nos guiando, iluminando o nosso caminho. Que nós pedimos a Ti, Jesus, continue conosco. Amém, amém, graças a Deus. Tá aí, galera? Espero que vocês tenham gostado mesmo, é de grande valia, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. A gente continua maratonando esse livro maravilhoso de Marcos. A história, a trajetória de Jesus. Eita, é muita coisa rica que Jesus irá falar aos nossos corações, tá bom? Conto com vocês, tenham uma quarta-feira abençoada por Deus, cheia de saúde, de virtude, vigor e graça. Que Deus continue dentro de você, na tua casa. Que a esperança, que é Jesus, sempre acesa dentro de ti, tá bom? Graça e paz para todos vocês. E Deus seja sempre louvado. Tchau, galera. Fica com Deus.